Olá a todos! Nossa transmissão de hoje é a primeira de uma série de transmissões em comemoração ao 69º aniversário da nossa mocidade. Serão 4 transmissões especiais, onde será abordado o tema A Atitude do Jovem Cristão em Meio à Crise. Convido a todos para que possamos fazer a leitura de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nesse momento, nós teremos uma oração feita pelo nosso irmão Igor. Em seguida, ouviremos 3 louvores e após a mensagem da Palavra de Deus, que será transmitida pelo nosso irmão Silvio Agostinho, da Igreja Bíblica dos Irmãos de Jundiaí, São Paulo. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez por essa semana que o Senhor nos abençoou, a semana que o Senhor nos guardou até hoje, ó Pai. E quero agradecer muito por isso e te pedir também pelo que tem acontecido durante esse tempo, essas programações que estamos fazendo. E agradecer também em especial mais um ano de vida que a mocidade tem completado, Pai. Muito obrigado por isso. Que o Senhor possa continuar abençoando no decorrer da programação, que ocorra tudo certo, tudo bem, tudo conforme o Senhor tem planejado, Pai. Muito obrigado, é isso que eu lhe peço, em seu nome, amém. 1, 2, 3, 4. Falar pro mundo ouvir do que Jesus já fez por mim. Onde Ele está, também estarei, porque eu te amo. Ele morreu pra eu viver.
o amor, porque o amor que me salvou, Ele é Jesus, o Redentor, porque Ele ama-me. Você entregou o seu problema a Deus. Agora é esperar as promessas que Ele fez. Você orou com fé e Deus o atenderá. Mas enquanto está esperando, Ele pergunta pra você: é tão difícil entender que seus problemas eu posso resolver, e nas situações difíceis estarei ao lado seu para o ajudar. Confie em Deus e então verás a mão de Deus guiando cada passo seu. É claro quanto amar, é só olhar para trás, mas mesmo assim Ele está perto. É tão difícil entender que seus problemas eu posso resolver, e nas situações difíceis estarei ao lado seu para o ajudar. E nas situações difíceis estarei ao lado seu. Pra o ajudar. Olá, me chamo Silvio, sou da cidade de Campinas, São Paulo. Antes de mais nada, parabenizo a mocidade da igreja que se reúne na rua Oswaldo Cruz, aí em Muriaé, por estarem completando 69 anos de existência. Foi-me passado pela mocidade dessa igreja a responsabilidade de discorrer sobre o tema A Atitude do Jovem Cristão em Meio à Crise. Eu vou fazer algumas considerações a princípio com relação à crise da Covid-19, dessa pandemia que estamos passando. Mas a aplicação do que eu vou falar pode ser experimentada em qualquer outra crise, né? Bem, a pandemia que nós estamos passando, ela tem desencadeado vários efeitos colaterais, né? Ela não está só atingindo a nossa saúde, ela também está tendo alguns efeitos negativos e positivos na nossa sociedade, né? De imediato, por exemplo, a gente já nota que pessoas que nem mexiam com a internet estão sendo obrigadas a entrar no mundo digital. Quem não sabia produzir live estão sendo obrigados a ficar encarando a câmera e conversando com pessoas que eles não estão vendo, né? Os negócios, por exemplo, só estão
se mantendo por causa dos contatos online, né? A gente, de maneira geral, esses efeitos, como eu disse, não só está atingindo a parte de saúde, mas até os indicadores econômicos e sociais também estão sendo afetados, né? Não há dúvida que nesse ano o desenvolvimento humano, né, os índices que medem o desenvolvimento humano vão retroceder, né? Por exemplo, a área de educação, a educação está sendo restringida em várias instituições de ensino, né? Especialmente as particulares, né? Outras estão se mantendo por EAD, né? Ensino à distância, mas a qualidade é diferente. Com relação à longevidade, vai haver queda, não só porque muitas pessoas estão morrendo por causa dessa doença, mas porque esse isolamento social tem causado desequilíbrio na saúde das pessoas. Desequilíbrio hormonal, desequilíbrio neuroquímico, e tem levado pessoas a ficarem mais estressadas, mais ansiosas, mais irritadas, né? E estão até desconfortáveis com o que já estão se chamando de o novo normal. Com relação à renda, essa perda econômica está gerando maior desequilíbrio social ainda. E ela pode até desencadear possíveis aumentos de roubos, de latrocínios, de assassinatos e suicídios, né? Um outro assunto atrelado a essa crise que estamos passando é que essa guerra da verdade. Nós estamos na era de fake news, né? A gente não sabe quem está falando a verdade. Porque estão vendendo mentira como se fosse verdade e verdade como sendo mentira, né? E isso está trazendo um desserviço para a sociedade, né? Essa desinformação. E isso tem causado intrigas não só entre os extremistas políticos, né? Mas também entre os governantes do nosso país. E a gente até percebe que parece que eles não estão olhando para o povo, né? Tem outros interesses por trás disso, né? Então, diante dessa crise em específico, a gente pergunta quais atitudes o jovem cristão deveria ter nesse tempo de crise. Eu gostaria de basear a minha orientação em Provérbios 4, versículos 20 a 27. Eu gostaria que você notasse, enquanto eu leio, o destaque que Salomão dá a partes do nosso corpo. Porque eu vou fazer uma analogia sobre essas partes do nosso corpo para retirarmos lições para nós, né? Ele diz: filho meu, ou meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Como eu disse, gostaria de usar 5 analogias sobre o corpo para falar das atitudes que o jovem cristão deveria ter nessa crise de Covid-19 ou em qualquer outra crise. A primeira analogia eu queria relacionar à boca, dizendo que você é aquilo que você come. Uma das orientações básicas dos médicos para tratar da Covid-19 é fortalecer o nosso sistema imunológico. E a gente faz isso através de ingerir vários tipos de vitaminas, né? A, B, C, D, E, além de minerais como ferro, zinco, selênio. Então a gente tem que se alimentar bem com verduras verdes, feijões, bananas, aves, peixes, beterrabas, né? Trocando em miúdos, a gente tem que se alimentar bem e adequadamente. Assim também com relação à nossa vida espiritual,
é essencial a gente fortalecer o nosso ser, nossa vida espiritual, para a gente poder vencer as crises. Esse mundo, por exemplo, ele está passando numa crise desde o Jardim do Éden. Desde quando Adão resolveu agir independentemente de Deus, o mundo passa por crise. Ao ponto tal de Paulo escrever em Romanos 8, 22, que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Paulo, orientando o seu discípulo Timóteo, o seu filho na fé também, né, que estava passando por uma crise na sua época, ele diz: permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Note a relação que ele está fazendo para Timóteo com as coisas que Timóteo já aprendeu sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Desse mesmo modo, o apóstolo João, nas suas 2 cartas, faz exortações que levam a esse pensamento, né, de valorizar a palavra. Ele diz em 2 João 9, todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Olha o destaque da palavra de Deus na vida da pessoa, que esses escritores queriam que seus leitores soubessem, né? Se os princípios de Deus não acharem lugar na nossa vida, a gente vai ser como um reservatório que está vazio. E nesses momentos de crise, a gente não vai ter recursos para poder sobreviver. Mas quando a gente fortalece o nosso sistema imunológico espiritual com a palavra de Deus, é como se a gente tivesse um reservatório cheio, né? Isso vai nos dar estabilidade diante da crise, porque a palavra está permeando a nossa mente, está fortalecendo o nosso sistema imunológico, né? Então, o alimento da palavra de Deus que é essencial para a gente ter uma cosmovisão correta para enfrentar não só a crise da Covid-19, como qualquer outra crise. Então, o meu conselho é: armazene a palavra de Deus na sua mente. Se alimente dela, para que no momento certo o Espírito Santo traga isso à mente, traga à tona para a gente passar fortalecido. A segunda analogia, ainda relacionada à boca, é que você é aquilo que você fala. A perda do paladar tem sido um sintoma, parece que comum, para quem está passando pela Covid-19. Tem um levantamento na Europa, um estudo feito com 417 pacientes, que afirma que 88% estão tendo distúrbios no paladar. O paladar é um sentido muito importante no corpo humano que permite a gente reconhecer sabores e também a gente sentir a textura dos alimentos que a gente ingere, né? E a língua é o principal órgão desse sentido. E a Bíblia afirma que a língua é você. Você é aquilo que sua língua fala. A gente chega a falar 18.000 palavras por dia. Cerca de 20% da nossa vida vai ser falando. William Shakespeare ele falou que quando palavras são raras, não são gastas em vão. Um outro erudito, falando sobre palavras, né? Ele diz que homens sábios falam porque têm algo para dizer, tolos porque gostariam de dizer algo. Um ditado filipino aconselha: na boca fechada não entra mosca. Já um outro ditado inglês diz: você é dono da palavra não dita. A palavra dita é seu dono. Os árabes eles falam: tome cuidado que sua língua não corte seu pescoço. Olhe os destaques que dão sobre a língua. E Deus também destaca a língua na sua palavra, né? Salomão, por exemplo, adverte em Provérbios 10, 19: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. E ainda em Provérbios 6,
os versículos 16 a 19, onde ele está falando de coisas que Deus aborrece e que seis coisas Deus se aborrece e a sétima ele abomina, ele faz destaque à língua, falando sobre língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Gente, muita gente perdeu a oportunidade de se passar por sábia durante essa pandemia, porque estão postando bobagens nas redes sociais relacionadas ou à Covid-19 ou relacionadas à política. Dentro das casas, as famílias estão divididas, porque as suas opiniões são divergentes com relação a esses assuntos. E olha que não tem nenhum especialista na maioria das casas, né? A Bíblia fala que a língua é poderosa para causar males ou também causar coisas boas, né? Talvez Deus colocou a língua por trás dessas duas fileiras de dentes aqui, dentro de uma caverna, talvez para a gente segurar mais ela ali, porque ela é poderosa. Tiago, escrevendo na sua carta, ele fala desse poder da língua. A língua pode, segundo ele, dirigir alguém, a língua pode destruir, causar destruição, né? Ou a língua pode dividir. E ele chega à conclusão que a língua ela está atrelada a uma fonte. Para ele, esse músculo que a gente tem aqui tem origem no coração. O mover do coração vai mexer a língua. Por isso, quando a gente fala, a gente está revelando o que está lá dentro da gente está revelando o nosso eu. Jesus mesmo ele disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então a língua é um dreno do coração. A língua é o escape do que está borbulhando aqui dentro do coração. Vai ser impossível dominar a língua se Jesus não dominar ou domar o nosso coração. Provérbios 16, 23 diz, o coração do sábio é mestre da sua boca. O coração do sábio é mestre da sua boca. Então isso nos leva a fazer a consideração na terceira analogia, né? A analogia do coração. Você é aquilo que você pensa. Evidências iniciais dizem que a Covid-19 está atingindo a nossa massa cinzenta. Está havendo confusão mental oriunda dessa doença, né? Neurônios estão sendo danificados e inclusive o temível AVC está tendo um destaque com relação ao que esse vírus pode causar. Tem um estudo chinês com relação a isso, com 214 portadores dessa doença aí, e que 36% estão sendo atingidos na sua massa cinzenta. No texto que nós lemos também, Deus nos alerta para nós nos preocuparmos com a massa cinzenta, né, os nossos pensamentos, né? Porque daqui vai proceder todas as fontes da nossa vida. A versão bíblica, nova tradução da linguagem de hoje, naquele versículo 23 que nós lemos, ele diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Jesus, ele orou por nós, não só pelos seus discípulos, naquela oração da sacerdotal de João 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em outras ocasiões, em João 15, ele já havia falado para os discípulos que eles já estavam limpos pela palavra que Jesus já havia falado para eles, né? Então é a palavra que vai purificar o nosso coração, a nossa massa cinzenta, né? E essa palavra tem que estar permeada em nós. Jesus, ele usou o verbo permanecer na palavra. Ele diz em João 8,31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, né? Então a purificação do nosso coração, o fortalecimento aqui da nossa massa cinzenta, ela necessita da palavra de Deus. Se você quer fazer uma mudança por força de vontade,
isso vai criar uma pressão interna dentro de você. Pode ter até alguns resultados a curto prazo, mas logo a gente volta a fazer aquelas práticas erradas de anteriormente. A gente precisa, primeiramente, mudar a nossa forma de pensar, para que as nossas atitudes mudem, né? Por isso, Paulo escreve em Romanos 12, 2, deixe que Deus os transforme em nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem, né? E Paulo, ainda escrevendo em Efésios 4, 23, ele fala, deve haver uma renovação espiritual nos seus pensamentos e atitudes. A gente tem que abandonar as coisas antigas, as coisas erradas, temos que despir-se dela, mas vai passar depois por um processo de mudança de mente para que a gente então tenha atitudes corretas, né? Então, o nosso coração e a nossa atitude vai mudar, não por fazermos imitações de Cristo, mas principalmente pela habitação. Cristo vivendo em nós, nós trocando a nossa vontade pela vontade de Cristo. É isso que diz Colossenses 1, 27. Este é o segredo. Cristo vive em nós. Isto me leva então também a considerarmos a quarta analogia, agora relacionada aos nossos olhos, né? Você é aquilo que você vê. Aos poucos, os cientistas estão revelando que o vírus SARS-CoV-2, né, ele está atingindo também, além do sistema respiratório, a nossa visão. Tem um estudo nacional publicado pela Unifesp, né, e foi lançado na revista inglesa The Lancet. Ele aponta que o vírus está causando lesões anatômicas na retina. Não se sabe ainda direito se isso vai causar problemas para a visão, mas já está atingindo a retina. Jesus, falando sobre dinheiro, ele menciona essa situação dos nossos olhos. Ele disse, os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Isso está lá em Mateus 6, versículos 22 e 23. O olho é ele que regula os movimentos do nosso corpo, né? E nessa ilustração de olhos bons e maus, Jesus procura mostrar que a condição do olho vai determinar o bem-estar das demais faculdades do nosso corpo, né? Então, se o seu coração, o seu coração ele deve, lógico, decidir como andar o seu olho, né? Então, para começar, a gente deveria focalizar os nossos olhos segundo o conselho que Salomão escreve em Provérbios 17, 24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, na sua frente, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Interessante, né? Falando do tolo, que a visão dele fica vagueando pelas extremidades da terra. Parece que está querendo dizer assim que esses olhos deles, eles não têm parâmetros, eles não têm diretrizes, eles podem olhar para qualquer coisa, visualizar qualquer coisa e, consequentemente, deixar entrar no seu coração, na sua massa cinzenta, qualquer coisa. E Deus pede para aqueles que o seguem, mantenham a minha sabedoria diante de vocês, para vocês olharem essa sabedoria, né? Atrelado a esse assunto da nossa visão, está o fato de nós sermos testemunhas do Senhor Jesus. Uma testemunha é alguém que recorda e pode contar a respeito de alguma coisa que presenciou, que viu. Por isso Jesus falou que nós seríamos testemunhas dele depois que recebêssemos o Espírito Santo. Seríamos testemunhas dele tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ele mesmo, antes de ser assunto ao céu, ali em Lucas 24, 48, ele disse que seríamos testemunhas
destas coisas. Que coisas? Da sua morte e da sua ressurreição. Irmãos, pode ser que durante essa Covid-19, dessa doença aí, por darmos testemunho da nossa confiança em Deus, apesar da dor, apesar do sofrimento, da perda de alguém próximo, algum familiar que está morrendo ou que morreu por essa doença, apesar desses sofrimentos todos, a gente pode dar um bom testemunho para as pessoas que estão à nossa volta, ao ponto tal delas quererem saber por que a gente age assim. O apóstolo Pedro, falando de uma crise que os seus leitores estavam passando, né, uma crise de perseguição, ele deixa o seguinte conselho: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Gente, nós somos testemunhas do que Deus é, do que Deus faz, de como a graça de Deus transforma. E a gente vai ser solicitado uma hora ou outra para darmos esse testemunho, que nós estejamos preparados para isso. A quinta e última analogia é a analogia dos nossos pés. O seu andar denunciará quem você é. Os estragos da Covid-19 não estão somente limitados à situação dos pulmões, nessa área respiratória, né? Mas tem havido, eles estão atingindo o sistema nervoso central também. Há alguns estudos que apontam para isso, tanto é que as pessoas que passam pelo estágio mais grave dessa doença estão tendo fraquezas musculares e dificuldades para andar. Então, trazendo para nós, lição para nós, assim também, né? Onde vão os nossos pés, onde os nossos pés estão caminhando, isso vai ser um sintoma de como está a nossa alma, como estamos por dentro, né? Logicamente, onde vão os nossos pés, todo o nosso corpo está indo junto, né? Então, quando os nossos pés andam em caminhos ruins, em lugares ruins, todo o nosso corpo vai sofrer as consequências disso, né? Então, o conselho que a palavra de Deus nos dá é, primeiramente, saber que Deus está observando tudo. Diz lá em Provérbios 5, 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas, todos os seus caminhos. Então, Deus está atento a tudo que a gente, ou por onde a gente está caminhando e andando, né? Então, lógico que Ele não vai ficar feliz se nós, os seus filhos, estivermos andando por caminhos ruins. Por isso Ele nos aconselha, lá em Provérbios 1, versículos 10 e 15, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, querem chamar para junto deles, né? Não consintas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. E também ele aconselha em Provérbios 2, 20, assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas do justo. Isso porque ele menciona no capítulo 4, versículo 19, que o caminho dos perversos é como a escuridão. Eles nem sabem em que tropeçam. E lá no capítulo 15, versículo 9, o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Deus ama o que segue a justiça. O desejo de Deus é que, como diz Provérbios 6, 23, os mandamentos dele sejam lâmpada e a instrução dele seja luz. Eu e você podemos traçar planos por onde vamos caminhar. Como diz Provérbios 16, 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas que a gente possa submeter esses caminhos, esse nosso caminhar ao Senhor. E a continuação do versículo diz, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você sente segurança por onde você está andando? Aliás, nesse momento, por onde você está andando? Onde os seus pés te levam, terá consequências no seu caminhar.
E por falar em consequências, eu queria concluir citando alguns versículos de Eclesiastes. Eclesiastes 11:9 diz: alegre-se jovem, e essa é uma palavra em especial para a mocidade, né? Já que estamos falando no aniversário da mocidade da igreja ali em Oswaldo Cruz. Alegre-se jovem na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração andar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Ali também em Eclesiastes 12:1 diz o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. E ele conclui ali no capítulo 12, versículos 13 e 14. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Queridos jovens, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com Deus. Haverá para os jovens cristãos, no caso, um dia de um julgamento para nós os cristãos. Logo após a igreja ser arrebatada, seremos julgados conforme o bem ou mal que tivermos produzido nesse corpo. Deus vai pedir contas de tudo que nós fazemos. O desejo de Deus é que a gente ande em temor a Ele, né? Em respeito, em reverência à sua presença, ao seu poder. E que a gente possa atentar à sua vontade, aos seus caminhos, que são sempre os melhores. E que a gente possa ter coisas boas a serem julgadas e Deus se agradar no dia desse julgamento. Por onde os nossos olhos estão olhando, onde os nossos pés estão caminhando, a nossa boca está falando e do que está sendo produzido através do nosso coração, da nossa mente. Que você possa, então, caminhar em caminhos adequados nesse tempo de crise, ou nesses tempos de crise, né? Eu quero deixar o meu abraço a todos vocês, em especial aí a mocidade da igreja em Oswaldo Cruz, e que Deus os abençoe. Muito bem. Que a palavra anunciada nessa transmissão possa realmente produzir mudanças e crescimento em nossas vidas. Nesse momento, nós vamos orar com o nosso irmão Ronaldinho e logo após ouviremos mais um louvor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, somos gratos de podermos mais uma vez ouvirmos uma porção da Tua Palavra. Sabemos que o Senhor tem falado aos nossos corações e te pedimos que a mensagem que acabamos de ouvir não fique apenas nos nossos ouvidos, Pai. Que ela adentre os nossos corações. Que nós aprendamos a caminhar conforme a Tua Palavra nos ensina, Pai. E que em momentos de dificuldade, em momentos de crise, conforme estamos passando agora, que não nos esqueçamos dos Teus ensinamentos, que usemos esses ensinamentos para nos fortalecer e nos guiar em meio às dificuldades. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida do nosso irmão Silvio, que trouxe essa mensagem para nós, que o Senhor continue dando força a ele, para que ele continue exercendo esse ministério tão especial que ele exerce. Sabemos que o Senhor tem usado a vida dele e nosso desejo é que o Senhor continue usando, Pai. Agora que temos terminado essa parte da nossa conferência, te agradecemos pelos momentos que já temos passado e te pedimos pelas mensagens, pelos momentos que ainda vamos passar, as mensagens que ainda vamos ouvir, Pai, nesse fim de semana. Que o Senhor esteja abençoando os irmãos que vão trazer as próximas mensagens, que o Senhor esteja preparando os nossos corações para recebê-las. Essa oração que lhe fazemos, em nome de Jesus. Amém.
casa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão, Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação, esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto, esse nome traz a paz, Cristo. Oh, Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina.